Olá, meus amores, tudo bem? Desejo que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o Léo Schnebel. Eu estou passando para dizer para vocês que esse é o nosso canal oficial de cortes, o Quanticalidade Cortes. Esse canal é o único canal que tem a nossa autorização para poder pegar os nossos vídeos, resumi-los para que eles fiquem rapidinhos em determinados momentos para que vocês assistam eles. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade e é o único oficial. Namastê e espero que vocês gostem. Da maneira mais fácil, mais clara, se eu puder dar exemplos, eu dependo da egrégora que está aqui comigo nesse momento. Nós estamos, nesse exato momento, em 21 arcturianos, sou eu e mais 20, somente para atender vocês. Somente para estar aqui com vocês, somente para interpelar com vocês. Então, queria começar esse vídeo agradecendo essa egrégora maravilhosa arcturiana, a todos os seres multidimensionais que estão conosco nesse exato momento, que estão nos ajudando a ancorar essa energia, a presença de cada um de vocês que está nos escutando agora, que está devotando um pouco do seu tempo para saber um pouco mais, para conhecer um pouco mais, para se informar um pouco mais, para que tudo isso que você receba hoje, você receba de uma forma doce, suave, que facilite o seu processo, que faça com que o seu processo fique mais tranquilo e te coloque numa situação de paz, uma situação onde você pode olhar para tudo que vai acontecer, para todas as explicações, compreenda isso, absorva isso. E mais do que isso, centre-se em você. Nós gostamos sempre de dizer para você que a única entidade que estará com vocês até o fim dos tempos é você, ninguém mais. Os mestres ascensos mudarão, os membros da sua egrégora mudarão, a sua família galáctica permanecerá a mesma, mas, dependendo da missão em que você estiver, ela ficará mais ou menos próxima de você. Mas a certeza é que a única entidade que estará com vocês por toda a eternidade são vocês mesmos. Então, se vocês precisam cuidar de algo, esse algo é vocês. Temos também a presença da Confederação aqui conosco. Agradeço a presença de todos. A Confederação pede para que eu agradeça a cada um de vocês, a vida de vocês. Agradeça a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Então, assim estou fazendo. Em nome da Confederação Galáctica de Mundos, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Gratidão por vocês poderem absorver um pouco dessa luz, lembrando sempre que luz é informação, que a figura do Léo, ela é só e somente só, meramente uma antena, pronta para transmitir aquilo que vocês precisam receber. Todos os méritos dessas transmissões são vossos, pois vocês estão prontos para escutá-las. O carteiro, o transmissor, a antena, poderia ser qualquer um. Nesse momento, a antena é o Léo. Então, juntos, nós, a Confederação, os nossos irmãos arcturianos e outras centenas de milhares de raças que estão presentes conosco, não só na Confederação, mas aqui nesse momento, especialmente os nossos irmãos arcturianos que estão ancorando essa energia. Estamos aqui hoje para ajudar vocês nesse processo, para facilitar um pouco aquilo que vocês precisam para começar essa caminhada rumo à ascensão. Então, hoje o tema dessa linda noite é neutralidade. A neutralidade é um tema, principalmente nos dias de hoje, extremamente polêmico. Porque a neutralidade
ela muitas das vezes ela é comparada a uma desassociação com a realidade, ou ela é comparada a um não se importar com o outro. Ela é comparada a uma frieza. Só que a neutralidade, ela não tem nada disso. A neutralidade, ela vem nos trazer um ponto de equilíbrio. E o que significa o ponto de equilíbrio? O ponto onde nós não somos afetados entre as coisas que acontecem. Por exemplo, nós vivemos em um planeta de terceira dimensão dual. A dualidade nesse planeta, pelas regras daqueles que geram esse planeta, ou melhor, que gerem esse planeta, são regras muito fortes, por assim dizer. O jogo nesse planeta, e vocês têm nos ouvido dizer isso há uns bons 3 anos, é bruto. As regras realmente elas são, num ponto de vista de, entre aspas, humanidade, cruéis. E o que acontece com a neutralidade? Quando nós falamos de dimensões superiores, como a quinta dimensão e dimensões superiores, a neutralidade, a dualidade, ela vai diminuindo. Então, assim, a quinta dimensão, ela é dual, mas ela é 3% dual do que é aqui. É um dual onde não existe uma oposição. É um dual onde existem dois lados, que não são opostos, não necessariamente opostos entre si. Então, o que significa isso na prática? A dualidade desse planeta, ela tem uma função. A função da dualidade em Gaia nesse momento é dividir para conquistar. A dualidade desse planeta enfraquece toda a raça humana. Nos últimos 26 mil anos, que é exatamente o mesmo jogo que nós jogamos hoje nesse planeta, esses seres chegaram aqui há 900 mil anos, eles começaram a fazer o jogo e pegaram uma autorização para que o jogo, eu estou dizendo jogo, quero dizer a terceira dimensão nesse planeta, para quem não está familiarizado com a terminologia. Eles pegaram esse jogo, a terceira dimensão desse planeta, e começaram a moldá-lo há 256 mil anos. Mas há exatos 26 mil anos eles jogam o mesmo jogo. Esse jogo ele foi moldado nos anos passados na quarta dimensão para que pudesse então sustentar o jogo na terceira dimensão. É como se a quarta dimensão ela fosse uma terceira dimensão, ela era uma terceira dimensão melhorada, com menos leis da física, o que fazia da quarta dimensão um lugar muito fácil para eles dominarem a todos aqueles que desencarnavam. Nós lembramos que tudo o que acontece nesse planeta, absolutamente tudo, tem a anuência da fonte criadora de tudo que é. Eu evitaria ao máximo usar a palavra Deus, porque o Deus que vocês, ao escutarem essa palavra, imaginam não é o Deus verdadeiro, não existe esse Deus da Bíblia, tá? O Deus da Bíblia do Antigo Testamento era Enlil, um ser Anunnaki, e do Novo Testamento é Enki, irmão de Enlil, outro ser Anunnaki. Então, descartaremos o nome Deus durante esse processo. E o que acontece com tudo isso que eu estou falando para vocês? Eu estou tentando pontuar a vocês que o fato de dividir para conquistar dentro da realidade em que nós vivemos, ela é muito forte dentro dessa dualidade em que nós estamos por uma única razão. A ideia deles é dominar os seres humanos, como eles têm feito nos últimos 256 mil anos, mas exatamente da maneira que nós conhecemos nos últimos 26 mil anos, da mesma maneira. E qual é essa maneira que eles dominam os seres humanos? Da mesma maneira que nós temos os 3 pilares para a ascensão. E esses pilares são o desapego,
a neutralidade que nós estamos falando aqui, a retomada do poder pessoal, eles têm os 3 pilares do lado deles, que é o apego, o medo e a culpa. Para que a terceira dimensão funcione, precisa-se de uma 4ª dimensão, que valide o que acontece na terceira dimensão. E uma vez isso sendo validado, o jogo continuava. Esse é o princípio básico da roda de Sansara que, graças à Confederação, foi extinta na 3ª semana de dezembro do ano passado. O que acontece com todo esse processo? Eu estou pontuando bem claramente para vocês, para que todo o conceito da neutralidade fique muito claro para vocês. Então, assim, a neutralidade nesse planeta, ela é algo que nós precisamos atingir. Por quê? Porque a neutralidade, ela é o ponto de equilíbrio da dualidade. O que significa isso? O universo é neutro. Nada é positivo e nada é negativo. Não existem no universo um ser contra o outro. Existem papéis. Os seres que dominam esse planeta, que são seres de não-luz, que são seres que optaram pela energia deles, viver separado da energia da fonte. E é por isso que eles usam os humanos para se alimentar da energia. Esses seres de não-luz, eles não são maus. E nós não somos bons. Mas eles jogam um papel de uma peça de teatro ou de um filme, como nós jogamos o papel de uma peça de teatro ou de um filme. Todo o nosso universo é um holograma. O nome desse universo, desse holograma, é holograma universal. E o que eles tentaram fazer nesse planeta? Eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles copiaram e colaram aqui dentro desse planeta um universo, não universo, eu posso até dizer a palavra universo, mas assim, diferente, é um holograma diferente, é como uma cópia desse holograma. Gratidão, Flavinha, pelo superchat, gratidão pela contribuição ao canal. Então, assim, eu estou tentando trazer para vocês o mais explicado possível, o mais esmiuçado possível, para que vocês compreendam. Eu não quero falar aqui sobre o processo de religião, a gente pode fazer uma outra live só e somente só sobre isso. Eu acho ela super importante, eu acredito que dentro do mês de novembro eu farei uma live explicando o porquê das religiões, por que elas foram inventadas, por que elas são do governo oculto e por que elas funcionam na dominação humana. Mas não acredito que isso seja pauta para esse vídeo. Então, o que eu preciso dizer para vocês nesse momento? A neutralidade, ela é o ponto de equilíbrio da dualidade. O universo é neutro. Nada é positivo e nada é negativo. O que significa isso? Nada é feito para me agradar. E nada é feito para me ferir. E quando eu entendo isso, eu compreendo que todas as coisas que acontecem no meu redor, no meu universo particular, e isso é uma coisa muito difícil de explicar para vocês, mas é como se cada um de nós tivesse um universo só nosso. E nós interagimos com os lados das pessoas e das coisas como nós vemos. É como se tudo que está na nossa realidade só existe na nossa realidade. Tudo que está na realidade do outro só existe na realidade do outro. É um conceito muito difícil. Em algum momento eu acredito que vocês vão conseguir compreender isso. Mas assim, obrigado também pelo superchat, Bianca, agradeço pela contribuição ao canal. Então assim, o que a gente precisa deixar muito claro aqui nesse momento? Se o universo é neutro, e eu consigo entender que nada é positivo e nada é negativo, eu preciso começar a trabalhar isso dentro de mim. Porque se eu trabalho isso dentro de mim, aquelas coisas, entre aspas, que o meu ego considera positivo, eu entendo e não pego para mim, e as coisas que o meu ego considera negativo, eu entendo e não pego para mim. Gratidão também, Sandra, mas
Gratidão infinita pela contribuição ao canal. Então, assim, o que a gente precisa deixar muito claro nisso? Quando a gente fala de neutralidade, parece que a gente fica frio, porque a gente passa a, entre aspas, e põe aspas nisso, a não se incomodar com aquilo que acontece. A realidade não é essa. A realidade é que nós olhamos para o que acontece, nós geramos um sentimento de compaixão para o que acontece, nós enviamos energia, nós enviamos amor, nós enviamos cura para o que acontece, mas nós não pegamos o sentimento do que acontece para nós. Por que isso é tão importante? Foi-se ensinado nesse planeta que uma pessoa empata é aquela que sente a dor do outro. Isso não é real. Uma pessoa empata não é aquela que sente a dor do outro. Uma pessoa empata é aquela que compreende o que o outro está passando, se coloca no lugar daquela pessoa, mas não sofre com ela. Existe uma diferença enorme. Isso não significa não se preocupar. Isso significa estar em um ponto onde eu consigo ajudar o outro que está sofrendo. Lembrem-se sempre disso. É impossível tirar uma pessoa do buraco se eu estiver dentro do buraco com ela. O ser humano, ele é adestrado por toda a eternidade. Desde esse início desse projeto nesse planeta de dualidade, eu estou usando a palavra adestrado para ser bem forte mesmo. A terceirização das coisas e a compaixão de uma maneira diferente das coisas. Então, por exemplo, uma pessoa vira e entra no seu ambiente de trabalho e um colega de trabalho fala: rapaz, você não sabe o que aconteceu, minha mulher me traiu, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí, o amigo, em 99% dos casos, em vez de dizer, fala assim: cara, ainda bem que você descobriu agora, que maravilha, olha só, você se livrou de uma boa, vamos para a próxima, tá tudo bem. Não, o amigo sempre se compadece com o lado da dor. Ele fala: rapaz, eu passei pela mesma situação, o meu tio passou pela mesma. Sempre tem uma história que supostamente encaixa com a história que a pessoa está contando. E são duas pessoas chorando pelo mesmo problema. E o humano, ele é assim. Notem isso. Notem isso. A pessoa, o humano, ele é treinado a se unir a outro humano. Eu, quando eu quero dizer humano, não estou referindo aos humanos de superfície, eu estou referindo a todos os seres encarnados em avatares humanos. O humano, ele é adestrado a sempre se unir pela pessoa através da dor. Então, assim, você pode ver, todo coach que quer te ensinar alguma coisa, ele quer te dar uma solução de um problema. Ele é assim: eu sou um solucionador de problema. Ah, então você está com problema com a prosperidade, eu também tive esse problema com a prosperidade, porque quando eu tinha não sei quantos anos de idade, eu comecei a vender não sei o quê, que abri um negócio, que quebrei 10 vezes, que não sei o que lá. E sempre tem um assunto que entra junto com a dor, para através da dor, ele te cata na dor e te leva na dor, para onde ele quer levar. O humano é assim. Esse é o modus operandi humano de se conectar aos outros humanos. Rarissimamente, e quando eu digo rarissimamente, a menos de 3% das vezes, os humanos se compadecem com outros humanos através da alegria, do amor. Geralmente, eles compartilham um sentimento de dor, e junto desse sentimento de dor, eles se unem para fazer algo diferente. Isso é a programação do ego. Eu vou tentar fazer um parênteses aqui para deixar uma coisa muito clara para vocês, que eu acho muito importante pontuar, porque ao pontuar o que eu vou pontuar agora, vai ficar mais fácil para vocês enxergar a neutralidade. O que vocês olham no espelho, que vocês chamam de corpo, tem gente que chama de templo, vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, é um veículo. Ele é só e somente só um veículo. A tecnologia desse veículo é alguns milhões de anos mais avançada do que tudo e qualquer coisa que existe na Terra, porque ele é um veículo orgânico, mas ele é um veículo.
E ele é só um veículo que transporta uma consciência não física que mora no chakra cardíaco. Todos os avatares de todas as dimensões são veículos que transportam consciências não físicas. Não existe nenhum ser no universo físico. Nós somos não físicos que habitamos avatares físicos para experienciar as dimensões. Como isso é um veículo, eu vou tentar exemplificar para vocês como isso funciona. Então, assim, lembre-se sempre, isso é um veículo. Ele não é criado por Deus, ele não vem da fonte criadora. Obrigado, Nádia, que eu não estou lendo essa hora com essa luz na minha cara. Gratidão também pelo superchat. Ele não é criado pela fonte criadora, ele não é imagem e semelhança da fonte criadora, ele é um veículo. Ele é igual um carro. É igual quando você olha um carro na garagem. E como um carro, ele precisa de um computador para funcionar. O nosso computador é o cérebro. E o computador de um carro precisa de parâmetros para funcionar. Esses parâmetros são o ego. Então, esse veículo, ele tem um computador e ele tem um ego, que são os parâmetros desse computador, que fazem com que nós avaliemos que é positivo e negativo. E por que isso é tão importante de mencionar? Nós precisamos, no momento em que nós vivemos nesse planeta agora, no momento em que estamos nesse planeta agora, nós precisamos fazer a desconexão dos nossos avatares com a nossa consciência. A gente precisa entender que, quando eu olho no espelho e eu olho o Leonardo no espelho, eu estou olhando o ego. O Leonardo é o ego. A minha consciência não tem esse nome. Esse nome é o nome do meu ego, o nome do meu avatar. E a gente precisa, a partir de agora, para entender melhor tudo isso que está sendo ensinado para vocês, a ter essa consciência de que nós não somos os avatares. Nós somos consciências que habitam veículos biológicos. As naves e os computadores em Arcturus, por exemplo, são todos biológicos. Existem vários relatos de pessoas que tentaram tocar em naves arcturianas e quando a mão ia se aproximando da fuselagem, a fuselagem ia se afastando, porque ela não queria que a pessoa tocasse, ela não tinha frequência para tocar. A nave é um veículo físico, é um avatar que transporta pessoas, não importa o tamanho da nave. E quando nós entramos nas naves, nós comandamos as naves, os comandantes de naves comandam as naves através da telepatia. Não há os controles tradicionais, onde uma pessoa senta e tem um manche, e tem uns botões. Existem computadores, existem um monte de coisa ali dentro, mas o controle da nave, o direcionamento para onde ela vai, a maneira como ela funciona é feito telepaticamente entre duas consciências. A consciência arcturiana de um comandante e a consciência arcturiana da nave propriamente dita. Então, fechando esse parênteses, eu queria trazer isso para vocês, para que vocês compreendessem que quanto mais eu me distancio do avatar e eu compreendo que eu sou uma consciência e o avatar é só um veículo, mais fácil é de eu entender os três pilares. E quando eu olho a neutralidade, que é, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo prolixo, o ponto de equilíbrio da dualidade, eu preciso trazer isso na minha vida, no meu cotidiano. Por exemplo, nós sabemos que existe um conflito acontecendo lá no Oriente Médio. Esse planeta, há exatos 26 mil anos, não passou um ano sequer da existência dele sem um conflito. Vou repetir. Há 26 mil anos, esse planeta possui conflitos todos os anos. Todos os anos. Nós nunca passamos um ano de paz nesse planeta. Por quê? A dualidade desse planeta é feita para dividir, para conquistar. É para isso que serve a dualidade desse planeta. Então, mais uma vez, eu estou repetindo isso para vocês, para que vocês entendam que tudo o que acontece é uma questão de interpretação nos olhos de quem recebe a informação.
A opção de recebê-la com neutralidade é nossa. Não é de quem está passando a notícia. Então, por exemplo, é óbvio, ululante, que quando nós olhamos para o conflito que está acontecendo hoje no Oriente Médio, nós vemos que não existem vencedores. Todos os que estão naquela região estão perdendo. Não importa em que lugar você está, se você está na frente ou atrás, entre aspas, do conflito, todos estão perdendo, porque quando você perde vidas no processo, todos estão perdendo. É triste? Sim. O quão triste? 10 segundos. Isso não é frieza. Isso é a compreensão de que todos os que estão passando por aquilo, que estão passando no conflito, eles, de alguma maneira, na quarta dimensão, foram enganados para que, dentro dessa enganação que eles sofreram, eles pudessem, então, repetir, passar por esse processo, através de contratos. Os senhores do karma, e muito se é dito em karma nesse planeta, o karma desse planeta ele não é real. O karma é uma escola que nunca existiu nesse planeta. Esse planeta, ele nunca foi um planeta de aprendizados, ele nunca foi um planeta, como é que os espíritas chamam? Perdi a conotação, o nome exato que eles dão, mas provas e expiações. Nunca aconteceu isso. Esse planeta nunca foi isso. Esse planeta era um planeta livre, depois da dominação desses seres. Esse planeta é um misto entre prisão, entre fazenda e entre hospício. Lembrar vocês que nós temos o canal oficial, que é o Quanticalidade, onde acontecem as lives ao vivo, e dentro do próprio Quanticalidade nós temos também a nossa comunidade de membros, onde nós temos meditações, e essas meditações acontecem ao vivo às segundas e quintas às 6h30 da manhã, e elas ficam gravadas. Às vezes tem alguma mudança de dia ou horário, dependendo de alguma coisa que há necessidade de fazer com que isso mude. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem.